pessoal, beleza? Mais um Visioncast para vocês e hoje eu tenho a honra de receber o Rafael Martins, músico e professor. E vamos lá, Rafa, obrigado por estar aqui. Nós, e hoje a gente está na casa dele, hein? Opa. Bora lá, que a galera quer saber um pouquinho de você, tá? O que te fez entrar nesse mundo da música? Primeira pergunta que eu te faço, o que te fez interessar por esse instrumento chamado bateria? Bom, e aí galera, é uma honra estar aqui, participando aqui do Visioncast, aqui com meu parceiro Vitão. Então vamos lá para a primeira pergunta. Cara, o que me fez me interessar por esse instrumento chamado bateria? Bom, eu comecei com a música, estimulado ali por meus pais, né? Meu pai é músico, é cantor, toca violão, né? E aí, assim, ele sempre me levou para a igreja, né? Sempre no meio da música, ali nos ministérios e tudo mais. E eu comecei, por incrível que pareça, cantando. Caraca! Eu comecei cantando, cara, e cantava nas igrejas e começava a cantar ali com meu pai em casa, né? E participei de alguns festivais na época do Mestre Tota. E foi muito bacana mesmo, assim, foi uma experiência muito legal pra mim. Só que nessa época eu era criança, né? Então você sabe que criança gosta de coisa assim, vamos dizer assim, barulhenta, né? E aí eu vi o Mestre Tota tocando, vi o Gildinho tocando, né? Vi também eu não vou lembrar o nome dele, mas ele tocava no Ministério do Rei Davi, hoje ele tem um lava-jato. E aí eu vi essas pessoas tocando na igreja, fora, nos festivais, e eu comecei a me interessar um pouco por isso. E eu tinha um costume na sala de aula, cara, de ficar batucando na mesa, sabe, com as canetas, né? E a professora uma vez chamou meus pais na escola e falou: o Rafael, ele é meio imperativo, fica batendo, fazendo barulho com a boca, solfejo e tudo mais, né? Coisa de criança, né? E aí, né, falou: talvez leva ele para experimentar alguma coisa de algum instrumento, né? E eu falei pro meu pai: eu gostaria de conhecer bateria. E meu pai me levou no meu primeiro professor, que foi o Gildinho, né? Grande Gil do batera, que hoje toca aí nos originais do samba, se eu não estou enganado. Cara, um grande abraço para você, viu, Gildo? E aí eu comecei minhas primeiras aulas com o Gildinho, né, fazendo aula ali. Foi onde eu comecei a me apaixonar devagar por esse instrumento, pegar gosto, né? Porque quando você é criança ali, 7 anos, 8 anos ali, você ainda tá, né? Tudo é brincadeira para você, tudo é lúdico, né? E aí depois tive experiência com outros professores, fui amadurecendo, né? Fui virando adolescente ali e tudo mais, né? Fiz aula com o Jefinho Batera aqui de Venceslau. Grande Jefinho. Fiz aula com o Daniel Mazzini lá em Prudente, né? E enfim, outros professores, estudei no IMT também. E cara, desde então chegou uma época assim que eu me apaixonei mesmo por esse instrumento e realmente decidi colocar ele na minha vida, né? Fazendo parte da minha vida mesmo, como algo diário. Rafa, e qual músico ou baterista que você se inspira a aprender a tocar, né, igual, né, neles? Cara, olha, são vários, né, mas eu vou citar 3 e desses 3 eu vou citar um, tá? É assim, um cara que eu sempre vi tocar foi o Danny Chambers, né, é um baterista americano. Né? Sempre vi ele tocar assim em vídeos, né? Porque o YouTube começou para nós ali em 2003, 2004, né? Sim. E aí quando a gente começou a ter acesso ali, né? Comecei a ver algumas coisas, mas eu via meio videocassete, DVD, né? Tem o Dave Weckl, que para mim, na minha concepção é o batera referência para mim, né? E tem um outro cara que é o Vini Colaiuta, né? Que é o cara que pra mim esse cara é sensacional, fenomenal. O jeito que ele toca também, já tocou com grandes artistas assim, né? Mas dentre esses 3, o cara que eu mais falo nas aulas, você tá ligado, os alunos estão ligados, e o cara que eu mais falo, se eu falar de um monte de baterista, o que eu mais vou falar é o Dave Weckl, que pra mim, cara, é o cara da batera até hoje, mesmo estando assim. O Dave Weckl já tá numa certa idade, cara, mas meu, o que ele toca hoje é absurdo. Já era absurdo antigamente, hoje você tá maluco. E passando pra falar assim, Rafa, você prefere tocar assim as músicas mais rápidas ou as músicas um pouquinho mais lentas assim? Cara, olha, eu acho, né? Eu prefiro
as músicas um pouquinho mais rápidas, né? Porque elas vão exigir um pouco mais de estudo, técnica ali e tudo mais, né? Vai exigir um pouco mais de pressão, né? Não que as músicas mais lentas sejam assim, chatas de tocar, eu também gosto, né? Mas as músicas mais rápidas, igual heavy metal, uns rocks, né? Pra mim, são mais legais de se tocar, mais divertido. E qual foi o maior desafio que você enfrentou estudando esse instrumento que é a bateria? Cara, eu vou te contar uma coisa. Quando meu pai tinha uma lojinha de máquina lá embaixo, na Tiradentes, na esquininha ali, em frente ao Gu, sabe? Que antigamente era seu Tassim. Eu não lembro com quem que eu estava fazendo aula, enfim, né? Não tinha muito recurso também, não tinha... Naquela época era difícil, né? Era um pouco mais difícil, era revista, né? Era videocassete, né? Eu lembro que eu fiz, cara, assim, ó, por incrível que pareça, eu era adolescente ali, lá na loja do meu pai lá, tinha um negócio de madeira que eu gostava de bater, cortei 2 havaianas velhas, sabe? Peguei elas assim, cortei um pouco da ponta, um pouco do final assim, colei elas na madeira, sabe? Tentei fazer um negócio meio quadrado e eu peguei aqueles ferros, sabe? Assim, de construção, né? Peguei e fiz 2 ferros de construção. Cara, o negócio era pesado, meti fita no trem e comecei a treinar, cara, porque eu tinha muita dificuldade no rulo duplo. E essa foi assim, por incrível que pareça, por eu ser adolescente, né? Aquilo ali pra mim parecia como uma barreira impenetrável, eu não conseguia e eu fazia de tudo, fiz essa loucura pra poder, tipo assim, eu tenho que conseguir fazer o rulo duplo, cara, isso aqui tem que sair, né? E enfim, outras coisas, né, que foram acontecendo ao longo do tempo, também com músicas, quando eu comecei a pegar um pouco mais da interpretação de músicas fusion e tudo mais, né? Mas esse aqui, acho que esse foi o grande desafio que eu tive, assim, cara, que eu queria muito que aquilo acontecesse. E daí sabe? foi o start pra você... E aí dali foi o start pra eu começar a focar um pouco mais. Então eu percebi que, tipo assim, tudo que eu começava a fazer ali, não é que eu tinha uma certa facilidade, mas o foco, sabe? Assim, pô, eu vou tirar uma música, sentava, tirava, parece que aquilo ali parece que ativou o foco em mim, assim, sabe? É bizarro, né? Porque você é adolescente, você não tá muito preocupado, sim, mas, cara, parece que foi um negócio que mudou um pouco, assim, a minha visão. Eu falei, cara, eu preciso... Então quer dizer que se eu pegar firme, eu consigo desenvolver mesmo, né? Então, a partir dali, eu acho que aquilo ali foi um grande desafio, por eu ser moleque e tudo mais, sabe? Assim, enfim. Rafa, você tem uma rotina de estudos, quantos minutos por dia e que você dedica para estudar na batera? Cara, eu já tive muito mais tempo, assim, para estudar na batera, né? Vamos dizer, né? Hoje em dia, a vida, né? Vamos dizer assim, né? Quando você começa a pagar boleto, o tempo ele começa a ser escasso, né? Mas, enfim, cara, eu tenho hoje, assim, uma prática, assim, de 2 horas, 1h30 de treino, assim... dependendo do dia, sabe? Dependendo do dia, quando é muito apertado, é 1 hora de treino. Ou eu faço treinos fracionados, assim, né? Entre uma aula e outra tem um intervalo de 5, 10 minutos e vou treinando naquele intervalo. Às vezes um aluno não vem, ou falta, e aí eu pego aquela aula para dar uma estudada, tiro uma música, estudo um exercício, né? Porque enfim, a galera acha que bater é fácil, né? Mas não é. Cara, exige estudo para isso. Exige estudo, exige muita concentração, né? Eu separei aqui umas folhinhas só para mostrar, né? Ó, que nem isso aqui, exercício básico, né? Power single, né? Que eu passo pra galera. Isso aí exercício dos 7 rudimentos e o queridinho que eu gosto muito, que são os 40 rudimentos aqui, ó. Cara, isso aqui não é que tem que ser diário, isso aqui tem que ser semanal, né? Ainda mais na vida de um professor. Qualquer professor, eu acho que tem que, por exceção, treinar semanalmente os 40 rudimentos, estar ali com a sua técnica ali em dia, pelo menos, né? Porque, cara, as perguntas vêm, né, dos alunos, as dúvidas vêm, você tem que estar pronto para responder. Então, eu acho que, assim, o tempo que você dedica para estudar, ele tem que ser, principalmente para quem é professor, ele tem que ser muito exato, assim, sabe? Então, eu tento, assim, aplicar nessa faixa aí, 1h30, 2 horas, 1 hora, depende da semana, da correria da semana. Rafa, o que é mais importante na batera? Técnica ou feeling? Rapaz, essa pergunta é braba, hein? Eu até
pensando aqui, ó, vou te falar. Eu acho que é os dois, cara. Assim, eu acho que é os dois. A técnica, ela precisa estar em dia. E volto a dizer assim, quando você é um cara que tem muito compromisso e tudo mais, às vezes você não tem tanto tempo de praticar num pad ou na batera, né? E aí o feeling conta muito nessa hora, né? Porque vamos parar para pensar, não existe o feeling sem você estudar a técnica para poder tocar. Vamos só, né? Galera, digita aí depois nos comentários se a minha frase foi certa ou errada, tá? Pode comentar aí. Mas é o seguinte, eu acho, cara, que a técnica ela é tão importante quanto o feeling, né? E o feeling é vamos dizer assim, é o suprassumo da técnica, cara. Se você treina aqui na batera, toca música, tira a música, estuda paradiddle, estuda rulo simples, enfim, né, virada e gospel chops e worship, e fusion e groove e tudo, sabe? Se você estuda essas coisas, o seu feeling, ele vai começar a ser mais apurado, entendeu? Ele vai ser mais refinado. Então eu acho que um tá atrelado ao outro. Então eu acho que a resposta para essa pergunta é que um depende do outro, cara. Os dois são importantes. Rafa, última pergunta que todo mundo quer saber. Se pudesse ter uma aula com qualquer baterista do mundo, qual seria? Dave Weckl. Não tem como, cara. Esse cara é o suprassumo. Pra mim, ele é o suprassumo da batera mundial, meu. Sabe assim? Linguagem, groove, fusion, tudo, sabe assim? Eu acho que o cara ele é o cara, entendeu? Lógico, vão ter bateras aí hoje que tocam absurdamente rápido, principalmente nessa linha das viradas mais rápidas, os bateras que tem um pedal duplo extremamente rápido, mas o Dave Weckl, a época que ele veio, que ele apareceu assim, cara, ele mudou a cara da bateria. Isso não sou eu que estou dizendo, isso eu pego dos professores que eu fiz aula e todos falam praticamente a mesma coisa. Cara, o Dave Weckl, ele mudou a linguagem da bateria ali na década de 90 para frente e é o cara assim que hoje, se eu tivesse a oportunidade de fazer uma aula, eu pagaria e faria com todo o prazer do mundo, cara. Finalizando mais um Visualcast, e agora eu vou deixar aqui para vocês um pouquinho. O Rafa ele dá aula de bateria, inclusive eu sou aluno dele, tá? Então eu vou deixar aí para ele falar umas palavrinhas aí, deixar o telefone de contato aí para vocês aí. Rafa, temos também aula online, né? Temos aula online também. Aí, ó, você que quer fazer online ou presencial, entre em contato com o Rafael aí, tá? Vou agora deixar ele fazer um pouquinho para vocês do que é tocar bateria, para sentir aquele gostinho assim de quero mais. Beleza? Finalizar com a bateria aí, Rafa, se você quiser. Bom, galera, agradeço, muito obrigado por participar aqui, Vitão, por me dar essa oportunidade, tá? Para quem não me conhece aí, eu sou o Rafa Martins, eu sou o proprietário aqui da Escola do Batera, tá? Se você quiser saber mais, vai lá no meu Instagram, Rafa Martins Drums, lá tem vídeos dos alunos, eu tento postar diariamente, né? Tudo que acontece nas aulas. E me chama aí no Instagram, ou tem o link do meu WhatsApp lá no meu Instagram também. O Vitão vai deixar aqui. Vai estar passando para vocês no rodapé aí. Vocês. Queria também deixar um abraço aqui forte para Zeus, né? Meus parceiros, Zeus, Deuan, pessoal da Audiotech, pessoal da Sonotech, Norton Vanali, né? Everton, o Zé, o Vitão, não posso esquecer porque esses caras... E o Val, cara, o Val tá lá dos Estados Unidos. Cara, essas pessoas, elas estão e foram muito importantes, né? Estão sendo e foram muito importantes na minha vida, né? Porque me proporcionaram todas essas coisas que eu tenho hoje aqui de parceria, né? Ah, não podia esquecer de uma pessoa também. O cara que foi o alicerce dessa parada toda aí pra essa ligação, que é o grande Tom Asos, cara. Tomzinho! E esse cara, eu acho que ele deveria participar desse Visioncast aí, aqui. Ó, próximo convidado, será? comenta aí. O Rafa vai marcar ele lá. Bom, galera, eu vou fazer aqui um som aqui pra vocês e a gente encerra, né, Vitão? Fazendo um belo som de bateria. Fazendo um som de bateria aqui pra vocês e vamos lá. Show!
Então é isso, galera. Valeu, obrigado e fui!